O capítulo de hoje é aqui, ó, o capítulo 31, que é o capítulo Cecília ao órgão. A Cecília e a Aldonina são aquelas duas meninas, né, mulheres que estão ali com eles conversando. No capítulo anterior, só para a gente relembrar um pouquinho, foi o capítulo que a Aldonina estava contando a Fabiana chegando. Ô Fabiana, já vamos começar agora, viu? Beleza. Então, o capítulo anterior foi aquele que a Aldonina estava contando de um casamento que aconteceu ali no plano espiritual. E o Vicente também fala que ele presenciou casamento ali no plano espiritual. Então, mostrando para a gente que existe muitas vezes continuidade, né? E que não é tudo o que a gente realiza aqui na Terra, muitas vezes, é o que se conclui. A vida segue do lado de lá, inclusive para algumas realizações como essa, de união entre espíritos que se querem muito bem e que não tiveram encarnações juntas por diversos motivos. Também fala que a Aldonina e a Cecília elas acompanham as reencarnações, então elas são responsáveis por auxiliar novas encarnações aqui na Terra e acompanham as crianças, inclusive fala isso também naquele capítulo. E agora o capítulo 31 ainda é na presença de toda essa esse evento que está acontecendo ali, né, no mundo espiritual, que se começou lá com aquele capítulo Vida Social. E aí, então, vamos começar o 31º capítulo, que a Cecília, então, ao órgão. Poucas vezes, então, André Luiz começa já relatando para a gente, né, que poucas vezes ele, no círculo carnal, então, quando ele estava encarnado, tivera o prazer de assistir a reunião tão seleta. Então, ele já está falando que, apesar de também mostrar que existe vida social lá, aquilo que ele estava presenciando era algo diferente ou não tinha tido na Terra a oportunidade de presenciar uma reunião tão sublime, de uma reunião de seres tão seletos como aquele que ele estava falando ali. Todos os lustres estavam magnificamente acesos e lá fora as grandes árvores, docemente agitadas pelo vento brando, pareciam refletir o clarão lunar. Pares graciosos passeavam ao longo da varanda e das escadarias extensas. O castelo enchera-se de alegria com a crescente multiplicação de convidados. Então ele está descrevendo aquela cena, um ambiente onde tinha bastante gente, pessoas que há muita, como ele fala, aos pares, né? Muitos eles estavam ali como sendo pessoas que compartilhavam de mesmos interesses, então andavam para cima e para baixo em conversas, descrevia o que estava acontecendo lá fora, o luar que estava lindo, e assim então estava acontecendo essa noite. E aí é que acontece uma mudança ali na conversa e o administrador mostrava-se orgulhoso de confraternizar com os colaboradores direto da sua obra na recepção condigna aos amigos da colônia próxima. Então, o Alfredo, né, que é o administrador ali daquele local, estava feliz também. Ele estava, de certa forma, mostrando que ele estava satisfeito, muito satisfeito de poder fazer aquilo e aglomerar ali uma série de espíritos que também tinham os mesmos interesses num momento de recreação, né? E aí ainda segue, o júbilo transparecia em todos os rostos, e eu, observando a beleza do espetáculo, meditava na aventura da vida social, no ambiente daqueles que começavam a compreender e praticar o amai-vos uns aos outros. Então aqui está um indício do porquê que o André Luiz estava achando que ele nunca tinha presenciado na vida terrestre uma reunião, né, um encontro tão sublime. Então, porque ali estavam reunidos pessoas que estavam direcionadas no mesmo sentido, né? Na busca pela verdade, na prática do bem. Então, porque aqui na Terra nós temos mistura, né? De interesses, uma série de espíritos, de vibrações diferentes. Então, mesmo que seja numa festa
entre pessoas que a gente conhece, existem aqueles que têm umas vibrações melhores ou outras nem tão, não tão boas assim. Mas ali o que o André Luiz estava destacando era justamente isso. Ele estava extasiado, ele estava achando muito belo tudo aquilo, porque era uma reunião social, uma vida ali noturna social, em um ambiente que ele estava falando que ali todos parece que compreendiam o amai-vos uns aos outros. Então ali não tinha ninguém, de certa forma, com algum tipo de indisposição com o outro. Todos estavam envolvidos com o mesmo sentimento ali. Distanciados da hipocrisia e das convenções aviltantes. Então, muito do que acontece aqui na Terra, pessoas que não são tão sinceras, não são tão simpáticas às vezes, que acabam sendo hipócritas, então são pessoas que demonstram algo, querem parecer algo que não são, na verdade. E convenções, né? Então, aquilo de uma série de posturas que não são as mais naturais, que são muitas vezes posturas que não condizem com o que estão transparecendo, né? Então, isso é muito comum, infelizmente, nas nossas relações aqui na Terra. São pessoas que não são extremamente sinceras e muitas vezes elas estão por trás daquilo que estão colocando na conversa, pensando, vibrando negativamente para com aquela pessoa, ou falando mal de outra pessoa, de uma terceira pessoa que não está ali. Isso é muito comum nas reuniões que a gente acaba praticando ou compartilhando aqui na Terra. E é uma das coisas que o André Luiz está falando aqui que é diferente em tudo aquilo que ele estava presenciando. Conversávamos animadamente quando Alfredo nos convidou para o salão de música. Então, o Alfredo, né, que é o coordenador de tudo ali, naquele momento, então, interrompendo aquilo, aquela maneira agradável que estava acontecendo, aquelas conversas, ele convida a todos que estavam ali a irem para o salão da música, o salão de música. Houve geral contentamento. A senhora Bacelar, dando o braço à nobre Ismália, parecia encantada com a lembrança. Então, é algo que, de certa forma, pelo que transparece aqui, já é algo que eles fazem com uma certa frequência. Então, eles partirem para esse outro local, esse outro cômodo, para ouvir algum tipo de música, já era um evento agradável para eles. E outra coisa mostra aqui para a gente nesse parágrafo, né, que a senhora Bacelar, ela já é profunda conhecida da Ismália, né? E provavelmente já conviveram muito. Então estavam sendo convidadas a ir para aquele local, felizes, porque provavelmente reviveriam algumas coisas ou iriam compartilhar de momentos que para eles já saberiam que eram agradáveis. E todos foram então para essa outra sala. Dirigimos-nos para o grande recinto, prodigiosamente iluminado por luzes de azul doce e brilhante. Deliciosa música embalava-nos a alma. Observei então que um coro de pequenos musicantes executava harmoniosa peça, ladeando um grande órgão, algo diferente dos que conhecemos na Terra. Eu não sei se vocês se lembram daquele capítulo no Nosso Lar, que é quando eles também vão frequentar um ambiente que, na verdade, no Nosso Lar era um ambiente aberto, mas que o André Luiz relata para a gente que era uma música sublime, que ele nunca tinha sentido aquilo que ele estava sentindo naquele momento. Era diferente de tudo que ele também já tinha presenciado na Terra. E naquele episódio eles relatam, falam que a gente aqui na Terra, quando a gente ouve uma música, por exemplo, uma sinfonia, Beethoven, Bach, Mozart, ou qualquer música que seja de vibração superior, a gente se sente bem naturalmente, porque aquela música transparece a vibração desses planos mais altos. E aqui agora o André Luiz está relatando algo semelhante. Ele estava falando que uma deliciosa música, né, estava embalando a alma dele, estava tocando na alma dele. E aí ele descreve para a gente que um coro de pequenos musicantes, então crianças, né, aparentemente pelo que ele fala aqui,
estavam fazendo tudo aquilo, aquela vibração harmoniosa que ele estava presenciando, e estavam ao redor de um grande órgão. Um órgão, né, como o que a gente conhece aqui na Terra, um piano, um órgão, um instrumento musical, mas não exatamente como a gente conhece aqui na Terra, porque ele fala algo diferente dos que conhecemos na Terra. Então, de maneira semelhante, mas com algumas evoluções, provavelmente, alguns refinamentos, que era o que ele estava vendo ali no plano espiritual. E aí ele segue descrevendo. Essas pequenas, né, entidades são realmente crianças. 80 crianças, meninos e meninas, surgiam ali num quadro vivo, encantador. Então, 80 crianças estavam fazendo como se fosse um coral, aquele concerto, né, musical que ele estava descrevendo, que era algo que tocava a alma dele. Aqui abre também uma margem para algumas dúvidas da gente, né? Ué, e por que que existem meninos e meninas, crianças no plano espiritual? Porque aqui na Terra a gente sabe que a gente nasce, a gente se desenvolve, a gente cresce, passa pelo estágio da infância, vira jovem e vira adulto e depois idoso e desencarna. Mas no plano espiritual, a gente sabe que nenhum deles nasceu ali. Eles desencarnaram e habitam o plano espiritual mais ou menos da forma que eles estavam na última encarnação. E nós sabemos que muitas crianças desencarnam e do lado de lá podem continuar ainda com a aparência de criança. Mas a gente sabe que espiritualmente, muitos deles, às vezes, já são espíritos mais evoluídos, com uma idade mais avançada, adiantada do que outros ali que são adultos. Mas nós sabemos que nos planos inferiores, eles adotam a forma que mais convém. Às vezes, aqueles estão mais acostumados, porque ainda não conseguem se desfazer daquela ideia, né, da proximidade da última encarnação, ou às vezes eles adotam a formação que o perispírito pode manter, né, de uma criança, porque aquilo talvez seja mais favorável para o desenvolvimento deles ou para o desenvolvimento da própria colônia. Porque a gente sabe que criança, em muitas, principalmente num local e numa situação como essa, enche de vida o local. Dá um toque, um tom, uma vibração que estimula. E é o que está acontecendo ali naquele momento, naquele salão de música, com 80 crianças fazendo uma apresentação musical. E aí ele fala que dessas 80, 50 tangiam instrumentos de corda e 30 conservavam-se graciosamente em posição de canto. Então, 50 estavam tocando algum tipo de instrumento de corda e 30 eram só realmente como um coral. Executavam com maravilhosa perfeição uma linda barcarola que eu nunca ouvira no mundo. Então, uma música, né, uma canção que ele nunca tinha ouvido no mundo. Comovidíssimo, ouviu o administrador explicar. As crianças do posto são as nossas flores vivas. Então, ó, aqui explicando exatamente aquilo que foi dito agora há pouco. As crianças dão vida. Muitas vezes são flores vivas. Então, quando a gente quer algo que um ambiente seja tocado de uma certa sublimidade, muitas vezes a gente enfeita com flores. E as crianças, da mesma maneira, ali no plano espiritual. A gente já ouviu descrições do trabalho deles ali no umbral, que é um trabalho extremamente extenuante, árduo. Então, eles precisam de algo que dê uma certa quebrada naquele ambiente mais pesado. Então, as crianças podem fazer isso. Então, elas são colocadas ali intencionalmente para que possam alegrar o ambiente. Então, as crianças do posto são as nossas flores vivas. Dão-nos perfume, encantamento, alegria, suavizando-nos todos os trabalhos. Então, olha como realmente é esse um dos motivos
de existirem crianças ali no mundo espiritual, principalmente nesse posto de socorro. O trabalho deles é pesado e essas crianças acabam suavizando o, o tempo de trabalho árduo que eles têm nesses ambientes, nesses momentos que eles refazem as suas energias. Então, é uma das formas deles recuperarem a energia da mesma maneira que aqui também a gente pode fazer isso, né? Passeando ou indo num local onde nos agrada e a gente se sente reabastecido, ou dormindo. A gente aqui encarnado a gente tem a necessidade de colocar o nosso corpo para descansar, para recuperar energia, para no dia seguinte voltar a usar essa energia para poder produzir alguma coisa. E lá no plano espiritual, a gente já viu que dependendo do grau de evolução dos espíritos, eles não têm a mesma necessidade de descanso, mas eles precisam recuperar as energias e é nesse momento aqui que eles estão fazendo isso. Tudo bem? Tudo tranquilo? Eu acho que tá de certa forma, realmente claro para a gente isso, né? Abeiramo-nos do órgão. Então, o André Luiz aí falando que agora eles chegaram, ele estava vendo tudo isso e descrevendo, mas agora eles chegaram ali perto do órgão. Sentando-nos todos em confortáveis poltronas. Quando as crianças terminaram, sob aplausos calorosos, Ismalha pediu a Cecília executasse alguma coisa. Então, olha isso, a Ismalha, né, que pelo que a gente viu, é um dos seres mais sublimes, um dos espíritos mais de luz que está ali naquele ambiente, naquele local, inclusive porque ela é uma visita, ela não mora ali. É a Ismalha quem pede agora para Cecília, que é uma visitante ali do castelo, para que ela tocasse alguma coisa no órgão. E aí a Cecília até fala, né? Eu, disse a jovem corando, se a senhora vem das altas esferas, onde a harmonia é santificada e pura, como poderei executar para os seus ouvidos? Quer dizer, a Cecília estava preocupada, falou assim: você, Ismalha, é acostumada com coisas sublimes. As vibrações de onde você vem são ainda muito superiores a essa que nós conseguimos aqui. E como que é que eu vou poder executar algo que te agrade? A preocupação da Cecília era essa. E aí, olha o que a Lela chegando aqui. Ô Lela, nós já estamos um pouquinho adiantado, Oi, desculpa o atraso, mas continua, depois eu assisto. não tem problema, depois você pega então. Mas, só resumindo, Lela, eles foram chamados para um outro local, ali eles estavam ainda naquele evento noturno, e agora é um local onde eles tocam música, cantam, tocam instrumentos, e agora a Cecília foi convidada pela Ismália para tocar alguma coisa no órgão, né, no instrumento musical de lá. E aí, quando a Cecília fala preocupada com relação a isso, né? Eu não sei ainda como te agradar com algo que eu possa fazer. Mas aí a Ismália responde: não diga isso, Cecília. Tornou sorridente a generosa esposa do administrador. A música elevada é sublime em toda parte. Então não é porque eles estão num ambiente inferior com relação aos planos espirituais que ela não possa fazer algo elevado dentro das possibilidades dela. E aí, então, a Ismalha estimulando a Cecília para que ela pudesse fazer aquilo que ela consegue, não tem problema. Ela tem certeza que o elevado que ela conseguiria seria suficiente para poder agradar. E ainda ela termina aí a conversa com ela falando: vá, minha filha, lembre-me o lar terreno nos dias mais belos. Então, olha como é bonito isso, né? Porque apesar da Ismalha já realmente ter evoluído a ponto de poder vivenciar em planos muito mais elevados do que o que a gente conhece aqui na Terra, ela tem saudade. Ela também tem, de alguma forma, um sentimento que agrada a ela. As lembranças, as vibrações, as experiências. E o que ela estava querendo naquele momento, a Ismalha, é que através da Cecília ela pudesse se relembrar um pouco também das experiências que ela teve na Terra. E aí, então, ela fala isso, e antes que a jovem bacelar perguntasse qual a peça preferida,
Ismália continuou. Quer dizer, então ela viu que a Cecília iria tocar, mas a Cecília, antes de perguntar então o que ela gostaria de ouvir, a própria Ismália continuou. Os serviços musicais do posto levam-me a recordar a velha fazenda, quando voltava do internato. Então, olha que legal, a Ismália está contando um pouco da última encarnação dela. Ela morou numa fazenda, morava num internato, né? E quando ela voltava para a fazenda, nesses momentos em que ela tinha uma pausa, né, do internato, ela diz que o que ela ouvia ali naquele posto de socorro faziam ela lembrar esses momentos da fazenda. E aí ainda se explica: meus pais estimavam as composições europeias e quase todas as noites ensaiava ao piano. Então, só dando realmente uma dica, né? Assim, o que a gente costumava ouvir e o que eu gostaria de me lembrar são que essas composições feitas na Europa, né, dos compositores europeus, que era o que eles faziam todas as noites na fazenda, quando ela estava lá na fazenda. E fixando em Cecília os olhos úmidos e brilhantes, rematou: sua mamãe deve lembrar comigo a música predileta de meu velho e carinhoso pai. E olha que legal, aqui também tem mais uma particularidade nessa frase aqui. A Ismália é evoluída, mas ela não deixa de se emocionar. Olha aqui, ó. Ela olhando para Cecília com olhos úmidos e brilhantes. Fala que a mãe da Cecília, né, a senhora Bacelar, que é quem ela deu os braços para poder ir lá naquele salão, falando: a sua mãe deve se lembrar qual era a música predileta do meu pai. Então, deixando claro aqui que provavelmente elas viveram juntas nessa última encarnação. Notei que a senhora Bacelar disse alguma coisa à filha em voz baixa, e vimos Cecília caminhar para o grande instrumento sem hesitação. Então, quando ela falou aquilo, né, a senhora Bacelar cochichou no ouvido da Cecília, falando o que provavelmente a Ismália gostaria de ouvir. Com emoção indizível, ouvimos-la executar magistralmente a tocata e fuga, em Ré menor, de Bach. Então, chama-se tocata em fuga, e fuga, em Ré menor, de Johann Sebastian Bach, acompanhada pelas crianças exultantes. Então foi isso que ela tocou naquele momento. E vale a pena depois, é claro, a gente até procurar no YouTube, né? Qual é essa música, se alguém conhece já, claro que já vai saber do que está falando. Mas para a gente talvez só sintonizar o que é que eles ouviram naquele momento. E as crianças acompanharam a Cecília tocando no órgão essa música, fazendo então o acompanhamento com as vozes, né, e provavelmente com os instrumentos de corda que ali estavam. E o André Luiz, vendo tudo aquilo, prestou atenção na Ismália, né? Fixei o rosto de Ismália, notando pela luz do seu olhar que seus pensamentos vagueavam longe. Quer dizer, ele viu que a Ismália estava realmente entrando na sintonia das lembranças de quando ela estava aqui na Terra. Talvez em torno do antigo ninho doméstico. Via enxugar as lágrimas discretas e abraçar Cecília carinhosamente ao findar a execução. Então, olha que bonito que deve ter sido isso, né? A Ismália ficou emocionada e ainda abraçou a Cecília depois que ela acabou de fazer, né, aquela apresentação. Aí então ela segue, a Cecília terminou aquela que ela gostaria de ouvir, mas a Ismália ainda pede: agora, Cecília, cante alguma canção da própria alma, falou a nobre senhora com ternuras de mãe. Mostre-me seu coração. Então, olha o que a Ismália está querendo agora, né? Primeiro ela pediu algo que fosse referente ao que ela gostaria de ouvir. Mas agora a Ismália está pedindo para Cecília colocar a alma dela para fora, para colocar toda a vibração, todo o amor que ela sente na música que ela prefere, não o que a Ismália preferia. Agora, o que fala mais alto ao coração da Cecília. Então foi isso que a Ismália pediu agora nesse momento. E os senhores Bacelar estavam satisfeitos e emocionados. Lia
Via-se-lhes nos gestos o carinho com que acompanhavam os menores movimentos da filha. Então, vendo que os pais, né, estavam, de certa forma, orgulhosos, né? Orgulhosos no bom sentido. Não é no orgulho que a gente sabe que é a parte negativa, mas eles estavam, como diz aqui, emocionados e satisfeitos, né? Acompanhando como a Cecília se desenvolvia e estava colocando aquelas vibrações para toda aquela turma que estava ali vivenciando aquela noite. E aí, então, com aquele pedido da Ismália, a jovem sorriu. Voltou ao teclado, mas permanecia agora fundamente transfigurada. Então, olha isso, né? Que a Cecília agora entrou numa vibração própria dela, né? Se concentrou de maneira diferente do que ela tinha feito antes. Seu belo semblante parecia refletir alguma luz diferente, que vinha de mais alto. Então, olha como mostrando aqui também, quando a gente sintoniza o próprio coração, a gente coloca a nossa essência num momento como esse, acontece uma sintonia com os planos mais altos. É o que a gente busca também num momento de oração, por exemplo. Se a gente é claro que não se mistura com vibrações ruins, né, com sentimentos de angústia, de rancor, a gente se sintoniza com o mais alto. E agora é o que a Cecília está fazendo ali. Ela se concentrou e colocou realmente a vibração do coração, da alma dela, de maneira a conseguir algo que parecia que vinha do alto a inspirar ela, a dar forças, a dar a luz que ela precisava para que ela pudesse fazer aquilo que era o mais importante para ela naquele momento. Começou a cantar de maneira misteriosa e comovedora. A música parecia sair-lhe das profundezas do coração, mergulhando-nos em sublime emotividade. Procurei guardar as palavras da maravilhosa canção, mas seria impossível repeti-las integralmente no círculo dos encarnados na Terra. Então, olha isso, o André Luiz ele ficou impressionado com o que ele estava presenciando, e até a preocupação dele naquele momento era de conseguir gravar aquilo tudo que ele estava vendo, para depois poder passar para a gente, que é o que ele vai fazer agora. Mas ele já está deixando claro, o que ele vai descrever para a gente ainda está aquém do que realmente ele presenciou. Ele fala assim, ó, procurei guardar as palavras daquela maravilhosa canção, mas seria impossível repeti-las integralmente no círculo dos encarnados na Terra. Então, não existem palavras aqui nossas que possam descrever aquilo que o André Luiz presenciou, mas ele vai tentar, de alguma maneira, para que a gente tenha uma ideia daquilo que foi o que ele vivenciou. A sombra da meia-noite não poderia traduzir o revérbero da aurora. Olha a comparação que ele está falando, né? A sombra da meia-noite não poderia traduzir o revérbero da aurora. Então, é o que ele está tentando explicar. As nossas palavras, como sendo a sombra da meia-noite, não conseguem traduzir o nascer do sol, porque é luz diferente. Então, nós aqui encarnados, nós estamos limitados na capacidade de enxergar a luz do lado de lá. Então, é isso que ele está fazendo essa comparação para a gente. Essa sombra que nós estamos envolvidos é incapaz de conseguir vislumbrar tudo o que ele vai falar, mas ele vai tentar. Mas de algo me lembro, para registrar aqui com a fidelidade de que é suscetível minha memória imperfeita. Então, ele reforça, né, de que tudo que ele vai falar aqui é incompleto, é imperfeito perante o que ele vivenciou. Como se fora rodeada de claridades diversas daquela em que nos banhávamos, Cecília cantou com voz veludosa e cariciante. Então aí começa a canção da Cecília e o André Luiz descreveu um pouco do que ele se lembra, né? Guardei para os teus olhos as estrelas brilhantes do céu calmo. Então olha isso, ela está falando para alguém. Guardei para os teus olhos as estrelas brilhantes do céu calmo. Então parece uma música, né,
romântica, uma música que está se dirigindo a alguém que é importante para Cecília. E ainda ela segue, né? Guardei para a tua alma todos os lírios puros do caminho. Amado meu, como é longa a viagem entre escolhos neste oceano imenso da saudade, ao sublime luar da eternidade. Então, aqui deixando muito claro para a gente que realmente é uma canção para alguém amado da Cecília, alguém muito amado da Cecília. E, de certa forma, que ela tem uma distância. Então, se no capítulo anterior nós vimos que espíritos se reencontram e se unem no plano espiritual, nesse capítulo a gente vai ver que também existem os que ainda se mantêm afastados. Por inúmeros fatores podem acontecer isso, né? Mas no caso, a Cecília está ali sem a presença de alguém que ela ama muito, por algum motivo que a gente desconhece. Mas é como eu falei, o livro, ele monta muitas vezes situações que mostram as realidades do lado de lá, mas também mostram para a gente que aquela realidade não é sempre da mesma maneira. Que em momentos diferentes acontecem aproximações e acontecem distanciamentos no plano espiritual, porque espíritos se encontram às vezes em estágios muito diferentes na sua evolução. Então, se no capítulo anterior, aquele casal, né, que era o Antônio e, se eu não me engano, a Isaura, eles puderam se juntar porque o Antônio estava um pouquinho mais elevado, mas a Isaura estava se esforçando e eles conseguiram se reunir ali. Agora, no caso aqui da Cecília, ela tem alguém que é muito importante para ela, mas que ela tem uma profunda tristeza ainda por não poder estar perto dessa pessoa. Mas ela, com esperança, guarda o melhor do que ela já conhece, o melhor do que ela conseguiu alcançar, para que um dia ela possa compartilhar com essa pessoa. E aí então ela falando, né, guardei para sua alma tudo que é de mais bonito aqui que o André Luiz está descrevendo. E aí ainda segue, em vão, a fada esperança acende a luz dentro de mim. Por que te foste ao mundo assim? Então olha isso, né? Ela tinha a esperança de no mundo espiritual conseguir poder vivenciar junto com essa pessoa amada, mas em vão. Ainda não é o momento. Ela tinha esperança, né? Olha como ela fala, em vão a fada esperança acendeu essa luz dentro de mim, que é o que ela acredita que ela realmente um dia vai poder alcançar e vivenciar. Mas ela está na música dela, na canção dela, questionando por que que você se afastou? Por que que você, né, foi ao mundo assim? Volta, amado, ainda mesmo que as tuas mãos estejam frias e que teus pés sangrem de dor. Então, olha, a gente não consegue entender a profundidade do que a Cecília está falando nessa música. A gente não consegue entender os pormenores da situação que afasta esses dois seres, mas ela sofre com isso. E ela pede na música dela, né? Volta, meu amado, ainda mesmo que as tuas mãos estejam frias, ainda mesmo que os teus pés sangrem de dor. Então, é alguém que está numa situação de que ainda existe muito sofrimento envolvido, muita imperfeição, talvez, muita desincronia desses dois espíritos. E a Cecília, né, está colocando na música, transparecendo na música o que o que ela carrega dentro do seu coração, né? Trago comigo o bálsamo, a ternura, volta a mim. Vem respirar de novo no jardim da imortal união. Então, do mesmo jeito, como eu falei, que no capítulo anterior mostra espíritos que se unem no plano espiritual, de maneira a que não existe mais separação, porque na Terra nós sabemos que a gente se une e isso se rompe quando os seres desencarnam, né? Porque é uma relação entre os mortais.
Então, o mundo, as personalidades encarnadas vão ficar para trás. Mas aqueles que se realmente sintonizam no plano espiritual vão se ligar de maneira a perpetuar eternamente. E a Cecília tinha um sonho de conseguir viver, provavelmente, com essa pessoa e pede nas suas orações que possa voltar esse ser para perto dela, que possa vir respirar junto dela, mas que não é o que ela está vivenciando por enquanto. Curarei tuas chagas de amargura. Então, olha isso, é alguém que sofre ainda realmente uma série de coisas. E ela tenta poder suprir a necessidade daquele espírito imperfeito, porque ela ama ele. Dar-te-ei o roteiro para a estrada. Amarei os que amas, para que me abençoes com o teu sorriso. Olha isso. Ela gostaria só de ter perto aquela pessoa de novo, para que aquela pessoa, aquele espírito pudesse abençoar ela com um simples sorriso. A presença do sorriso dele perto dela já seria suficiente para a felicidade dela. Volta, amado. Esquece a dor e a sombra do passado. Então, olha isso. Que tipo de trama que eles vivenciaram no passado, né? Que afastou eles de tal maneira, né? Esquece a dor e a sombra do passado. Volta de novo ao nosso paraíso. E aí, quando desferiu as últimas notas, então o André Luiz termina a descrição da música dela, né? Deixando para a gente para que a gente possa ter uma ideia, imaginar o que é o sentimento que ela carrega dentro dela. E aí o André Luiz descreve, quando ela desferiu as últimas notas, vi-lhe o semblante lavado em lágrimas, como se fora banhado em pérolas de luz. Observei que a senhora Bacelar, muitíssimo comovida, tocou de leve a mão de Ismália e falou: Cecília nunca o esquece. Então, olha isso. A mãe da Cecília, né, a senhora Bacelar, vendo a emoção daquele momento, comenta com a Ismália, né? A Cecília nunca esquece, nunca esqueceu e nunca vai esquecer, provavelmente, aquele que é um ser amado do coração dela, mas que ainda estão vivenciando situações totalmente diferentes no plano espiritual. E provavelmente ele foi para o mundo novamente, né? Porque ela fala: por que voltaste ao mundo assim? Então ele tendo a necessidade de uma nova encarnação e provavelmente uma encarnação não programada com a dela. Então eles estão distanciados realmente por algum motivo. Sabemos lá por quanto tempo que isso ainda vai perdurar, mas nós sabemos também que se for um dia do merecimento e do alcance que os dois vão chegando, um dia eles vão se reencontrar. E aqui, então, mostrando o envolvimento, a vibração, o sofrimento da Cecília. Apesar de ser uma pessoa que está caminhando, evoluindo, trabalhando bastante ali no mundo espiritual, ela ainda tem esse aperto, né? Ainda tem essa lacuna dentro dela, que ela, com fé, sabe que um dia vai alcançar. E aí a esposa do administrador, né, que é a Ismalha, mostrando-se extremamente sensibilizada, indagou: não tem vocês novas notícias de Hermínio? Então olha isso, né? A Ismália conhece a pessoa para quem a Cecília está fazendo essa canção. Ele se chama Hermínio. E aí a Cecília, então a Ismália, comovida, né, sensibilizada com aquilo que ela viu que ainda faz a Cecília sofrer, perguntou: vocês não têm mais notícia dele? Né? Onde ele está? E aí a senhora Bacelar responde: o pobrezinho tem vivido de queda em queda. Então é alguém que eles têm preocupação, mas porque existe o livre-arbítrio, ele ainda está caindo em inúmeras situações, em inúmeras, talvez, encarnações, e é o que, como ela fala, né? O pobrezinho tem vivido de queda em queda, esclareceu a nobre interlocutora. E Cecília sabe que não poderá contar com ele por muito tempo ainda.
guardando por este motivo muita mágoa íntima. Então, o motivo do sofrimento da Cecília é porque ela sabe que, apesar de um dia poder compartilhar de novo da presença dele, esse momento está muito distante. Porque sabem que ainda existe um caminho muito longo para o Hermínio galgar, para ele conseguir recuperar. Porque ao invés de tentar subir, ele está ainda se afundando cada vez mais nas suas escolhas. Então, como ela fala, né? Tem vivido de queda em queda. Não sabemos, né? E nem podemos julgar por qual motivo que ele tem feito assim, mas ele está enganado ainda nas suas escolhas e cada vez mais se afastando da Cecília. E é por isso que ela guarda essa mágoa tão íntima, tão profunda, que ela está colocando, que ela colocou, né, naquela canção no órgão para todos ali. Entretanto, nossa filha não desanima e trabalha. Então, olha isso. Ela sabe que não é para agora, sabe que está longe, mas confia. Então, entretanto, nossa filha não desanima e trabalha, incessantemente cheia de esperança. Então, ela tem noção da realidade. Ela sabe que está longe, mas ela também tem fé. Ela sabe que ela vai conseguir um dia e por isso ela trabalha e não desanima. Constantemente ela cada vez mais procura adquirir luz, adquirir algum mérito para que ela possa de alguma maneira ajudar também a esse amor dela que ficou para trás, o Hermínio. Nesse momento, porém, a jovem regressava ao círculo familiar, enxugando os olhos. Então ela acabou a música e voltou toda emocionada também próximo dos pais dela. A esposa de Alfredo abraçou-a e falou: Minhas felicitações. Não sabia que você progredira tanto na arte divina. E que bela canção. Então olha isso, né? A Ismália estimulando ela, né? Falando que bonito que é realmente, o quanto que ela vem progredindo, como era sublime a música dela, apesar de ser carregada de mágoa, de tristeza, mas mostrando que ela, assim, estimulando ela para que ela prosseguisse, porque ela estava cada vez mais adquirindo essa fortaleza e que isso um dia conseguiria beneficiar ele que ficou para trás. Ô, Adriana, você queria perguntar algo? Sim. Ela tá, a Ismália é muito mais evoluída, você falou que é a Cecília. E a Cecília, ela guarda mágoa. Elas convivem no mesmo plano, a Cecília guardando mágoa? Não, a Ismália, ela nem mora nesse local onde eles estão. É que no começo do livro, eles falam, quando eles chegam no posto de socorro, o André Luiz e o Aniceto, eles falam isso, que a Ismália, ela habita um plano extremamente evoluído. E ela vem de tempos em tempos ali naquele local, porque o Alfredo, o marido da Ismália, ele inclusive não vive no mesmo plano espiritual que ela. Ele também progride, ele também está avançando, já conseguiu superar uma série de coisas, mas ele ainda não tem o nível vibratório e evolutivo da Ismalha. A Ismalha está ali só visitando. Entendi. E quando os espíritos, se eles desencarnam em momentos diferentes, eram, não sei, namorados, cônjuges, eles não aceitam o fato de que o outro está num outro momento, que ainda precisa de mais tempo na Terra? Então, vai depender do grau de evolução de cada um, né? Os espíritos mais evoluídos, a gente vê, por exemplo, no caso da Cecília, ela já tem uma certa compreensão. Ela entende, mas o sentimento dela ainda aperta ela, porque é alguém que ela ama e que ficou para trás. Então ela sofre com isso. Os espíritos mais evoluídos não sofrem da mesma maneira. Eles também lutam por aqueles que ficaram para trás. Mas o grau de sofrimento, de mágoa, de vibração negativa é que é diferente. Então não é porque desencarnou que do lado de lá todos têm o mesmo nível de compreensão. No livro Nosso Lar também, Adriana, tem um capítulo que descreve uma moça que morreu por tuberculose e que ela era noiva. E ela estava do lado de lá extremamente angustiada,
achando que Deus tinha sido injusto com ela, e porque ela estava para casar com aquela pessoa. Então, o grau de consciência, de entendimento e de vibração de cada um varia. Então, cada um lida de maneira diferente. E provavelmente na pessoa que ficou, isso causa um mal-estar, né? Provavelmente, com muita certeza, causa mal-estar. O mesmo acontece de quem está encarnado para quem está desencarnado. Então, vamos supor, se alguém parte e a pessoa que ficou fica extremamente revoltada, angustiada e fica naquela vibração de muito sofrimento, isso chega do lado de lá. A pessoa desencarnada, se ela bem evoluída, ela não sofre tanto. Mas se ela não é, ela acaba ficando às vezes presa também naquela vibração daquele que está encarnado naquela vibração. E o mesmo acontece do lado de lá. Se aquele que parte está totalmente revoltado, ele também, e muitos, Adriana, acabam não estando nem nesses locais. Dependendo do grau de compreensão e de apego, essas pessoas morrem e continuam no local. É isso que a gente ouve de histórias de que as casas parecem que têm fantasmas. Não parece, né? Tem espíritos que não conseguiram se desligar do ambiente onde eles viviam. E porque não conseguiram seguir com o auxílio, eles ficam ali e aí desequilibra todo o ambiente. Só que aí a solução desses problemas, eles variam com o grau de merecimento, de evolução, de envolvimento de todas as pessoas que podem estar envolvidas, né, com isso. Então, as orações que são feitas na casa, que são em benefício ou em prejuízo de quem já partiu, tudo isso agrava ou facilita do lado de lá também, Entendi. certo? Então, mas e aqui mostrando a Ismalha, então, estimulando a Cecília a prosseguir nessa luta dela, que é de cada vez mais adquirir compreensão e de cada vez mais, através dessa compreensão, ela ir modificando os sentimentos e um dia conseguir realmente ajudar de fato esse amor dela que tinha ficado para trás. Cecília fez um gesto de timidez, beijou a mão da carinhosa amiga e retrucou: Perdoe-me, querida Ismália. Meu coração permanece ainda muito ligado à terra. Então, olha aqui, ó, mostrando o quanto realmente a Cecília tem um certo apego. E ela tem noção disso. Ela compreende, mas transformar sentimento é uma coisa diferente de compreensão. É algo que leva tempo, né? Então, a Ismália já não tem o mesmo apego. Ela entende e sente diferente. A Cecília não. Ela entende, mas ainda não consegue se desvencilhar de certos sentimentos. E ela, com consciência disso, por isso que ela pede perdão, né, para a Ismália. Porque ela sabe que a Ismália não tem esse tipo de apego. Mas olha como a Ismália, mesmo sendo mais evoluída, ela não condena esse tipo de ato, né, de atitude da Cecília. Ela estimula. Ela continua que você vai conseguir, né, progredindo. Ismalha, porém, de olhos úmidos e compreendendo-lhe o sofrimento íntimo, conchegou ao peito e murmurou. Então aqui, ó, mais uma vez também mostrando aquilo que eu chamei a atenção lá no começo, né? A Ismalha é evoluída, mas ela não deixa também de ter alguns sentimentos de lembranças que trazem uma certa necessidade ou que ela tem, de alguma maneira, ela se sensibiliza também. Então, ela também chora, a Ismalha, né? Então, por se padecer pelo sofrimento da própria Cecília. E aí, então, quando ela vê isso, ela chega com a cabeça, né, da Cecília no peito, né? E fala para ela: devotar-se não é crime, minha boa Cecília. Quer dizer, também mais uma vez confortando a Cecília, né? Você sabe que você não está na posição ideal, né, por conta desse apego. Mas ela está agora, a Ismália, deixando claro.
você é devota a alguém que você ama. Devotar-se não é crime. Minha boa Cecília, né, ela fala. O amor é luz de Deus, ainda mesmo quando resplandeça no fundo do abismo. Então, olha que lindo isso daqui, né? Porque realmente tranquiliza a Cecília, porque fala assim: você não se preocupe, você vai alcançar, você vai conseguir evoluir, e o que você está fazendo é por amor. E amar alguém não é crime. É que, dependendo da maneira que nós colocamos o amor nos desequilíbrios, no dia a dia, é que isso acaba se tornando um problema. Mas o que ela está falando, que o amor é a luz de Deus. E mesmo quando ele está iluminando as zonas mais densas, mais profundas do umbral ou das trevas, né? Então, aí mostrando para a gente o quanto, o quão sublime que é o amor, né? E o quanto que realmente ele vai conseguir conquistar tudo aquilo, o que é puro e sublime, realmente alinhado com as leis divinas, para aqueles que ficam ali, infelizmente, ainda por algum tempo para trás, né? E aí termina o capítulo da Cecília no órgão, né? Mostrando para a gente a arte dela e um pouco da história dela, né? Que é muito da história de muita gente, né? Então, porque nós sabemos que todos que estão aqui encarnados, nem todos estão na mesma sintonia. Então, do lado de lá, vão acontecer proximidades e distanciamentos. Porque aqui na Terra a gente é nivelado. A gente consegue conviver com todo tipo de espírito encarnado. Mas no mundo espiritual, cada um acaba habitando na faixa vibratória que você é portador. Então, eu posso viver num plano muito baixo e alguém pode viver num plano muito mais elevado. Mas eu sou conhecido, eu amo aquela pessoa, mas ela está longe, ela está lá em cima. Um dia, pelo esforço, é claro que vão se aproximar novamente. Mas isso às vezes acontece com muito tempo, né? É o que fala aqui também nesse capítulo. Certo, gente? Ô Marco, Oi. vou lembrar um detalhe, você deve ter lembrado que eu contava sempre para vocês, e que eu tinha uma lembrança que quando a minha mãe cantava, eu não deixava ela cantar uma música. Sim, aquela pequenina minha lá. Não. Não, não. É, E hoje comecei a ler o capítulo aí, é, eu comecei a me dar vontade de chorar. é. Eu vi a imagem exata que eu vi antigamente. De quando a sua mãe cantava. E que eu vi uma imagem de um bosque É, longe e minha mãe cantava aquela música, me dava desespero. Tão entendi. longe de mim agora. Tão longe de mim, distante. Ah, sim. Então, as músicas, elas fazem a gente voltar para situações, né? Então, mas isso só para lembrar, isso aí para todo mundo que está aqui para aprender, para estudar sobre reencarnações, que eu não podia ouvir essa música de jeito nenhum. Quando eu tive aneurisma, um dia, eu tomando banho, eu cantei a música sozinha. Entendi. Então, alguma coisa já foi meio quebrado. Foi superada, né? Por causa do aneurisma. Mas é isso que são sentimentos que existem e ficam sempre presentes. E às vezes a gente não sabe explicar, né? Quantos anos que nós não sabemos. Pois é. A gente vai entender um dia tudo isso, né? As coisas que nos agradam, que nos prejudicam, mas tudo tem explicação do lado de lá. Pois é, mas é lindo o capítulo de hoje. É lindo também. Eu achei lindo. E mais alguém tem alguma dúvida, alguma observação para fazer? Foi lindo de hoje e também da semana passada, né? Da semana Sim, passada também foi lindo. Bonito. Então é isso, gente. Eu já ouvi a ópera do bar. Já ouviu? Ô, Márcio. Você já leu e já ouviu. Vamos botar, depois põe no grupo, Estela. Põe no grupo. Hã? Depois põe no grupo, se você tem fácil. Eu não consigo. Eu ponho então. Você vai ter que procurar e trazer para mandar para mim. Não. Eu já ponho, eu já vi Põe também. no grupo, a gente assiste. Eu fui atrás, eu ponho no grupo.
Eu Tá acho no grupo que a que gente fala que tem assiste. direitos autorais lá. Não, mas é só compartilhar no WhatsApp pra gente ver. Bom, deixa eu terminar a nossa oração aqui. Tá bom. Boa Fabiana, noite, você queria falar alguma Tchau, coisa, boa Lela? noite para gente. todos. Abraço, tchau, Eu boa quero perguntar um semana. negócio. Tchau, Tchau. gente. Boa semana. Boa semana, Tchau, Rodolfo. tchau. Tchau, obrigada.